que eu não ia voltar, voltei, caiu a nossa internet, não sei o que tá acontecendo, mas já estamos aqui de novo. Vamos voltar de onde a gente parou? Deixa eu só, gente, ver se tá tudo ok aqui em relação à nossa conexão e ao nosso áudio, tá? Só um minutinho, vamos lá. Eu tenho também que o pessoal tá chegando, né? Vamos lá, gente, volta que a gente vai continuar aqui, vamos lá. Aqui em relação à nossa conexão. Beleza, tá tudo ok. Vamos lá, gente, mas que coisa, não? Oi, a gente tava na fiação aqui, tão abençoado, mas vamos lá. Eu lembro que eu estava dizendo para você, já vou direto ao ponto, tá? Quem saiu, vai entrar, em algum momento vai entrar. Depois tá salvo aqui no feed. A primeira parte eu deixei salvo, viu? Por isso que eu demorei um pouquinho para retornar, porque eu falei, eu não vou perder. Eu vou logo entrar aqui, vou salvar, e aí vai ficar, então, o nosso tema é aplique o discipulado com a sua equipe, vai ficar parte 1 e parte 2, tá? Essa aqui é a parte 2, beleza? E eu vou salvar também para você não perder. Vamos lá, voltando. Então, como eu disse para você, os judeus, eles já tinham uma aplicação de discipulado no Novo Testamento. Mas Jesus inaugura um estilo diferente, que é um discipulado que não está levando em consideração a sua capacidade cognitiva. Ah, esse aqui é o mais inteligente, viu? Ele escolheu Pedro porque ele era mais inteligente? Óbvio que não. Pedro era um homem letrado. Pedro, né, João, né, e tantos outros eram pessoas iletradas. Você vê que excepcionalmente tinha um ou outro ali que tinha um conhecimento, que tinha, né, que de repente sabia se comunicar melhor. Paulo foi uma exceção da exceção, né, que ele mesmo se denomina um apóstolo que foi chamado já fora do tempo, depois da ascensão de Jesus, enfim. E Paulo, ele já foi esse homem, né, diferente, já tinha um conhecimento. Então, querido, aqui o que está em questão para Jesus levantar discípulos é, de fato, ele olhar e acreditar naqueles que ninguém acredita. São os improváveis, são esses que Jesus chamou. Então, é diferente, tá? O estilo de discipulado de Jesus. E agora, falando a respeito disso, eu quero trazer para você como que você vai aplicar isso na sua igreja local, se você é um pastor, se você é um líder, na sua célula, tá? De forma muito prática, muito objetiva, porque a gente já tem pouco tempo, já passou alguns minutos na primeira parte, e é mais ou menos 30 minutos de live que a gente está tentando fazer diariamente para não, né, ficar muito cansativo. A gente estava fazendo live de 1 hora, estava muito longa, e como praticamente são todos os dias, né, então vamos deixar uma porção ali para cada dia. Vamos lá então. Primeira coisa que eu quero trazer para você aqui, feita todas essas considerações que nós já fizemos, eu quero responder uma dúvida que eu sei que algumas pessoas têm. Pastora, como que eu implanto o discipulado? Tá? Primeiro você já entendeu que o discipulado é o coração da sua célula. Ótimo. E agora vem a dúvida. Eu entendi que é importante, eu entendi que isso vai me fazer com que eu gere novos líderes, porque é aí que está, de fato, o pulo do gato, querido. É você não centralizar a liderança em você, é aí que está o diferencial. Então, como que você vai implantar esse discipulado? Eu vou trazer para você frutos da nossa experiência prática. De alguns anos, nessa tentativa de implantar discipulado, a gente já viveu algumas coisas assim, algumas coisas até engraçadas, algumas coisas não tão engraçadas assim, enfim, a gente já viveu de tudo um pouco. Então, eu lembro que a primeira vez que a gente tentou implantar discipulado, inclusive na igreja que nós estamos hoje pastoreando, foi nosso primeiro teste na época de discipulado, a gente quis iniciar as cadeias todas ao mesmo tempo. Então a gente fez um discipulado, acho que começamos com 1 a 1, mas tipo assim, eu discipulo a Maria, Maria discipula a Antônia, Antônia discipula a Joana, Joana... Então a gente meio que já fez toda a igreja começar ao mesmo tempo o discipulado, e todos ao mesmo tempo e de 1 a 1. O que aconteceu? O que nós percebemos? Para algumas pessoas pode ter sido benéfico, mas para algumas pessoas não. Por quê? Porque, queridos, é muito difícil reproduzir com alguém algo que nunca reproduziram comigo. Ou seja, a gente percebeu que, às vezes, isso aqui acabou gerando até uma vacinação contra o discipulado. Por quê? Porque se eu não estou ainda capacitada, preparada, e eu não estou dizendo para você que você tem que fazer um curso de 1 ano para discipular alguém, não é isso, tá? Não vou burocratizar aqui as coisas, não é isso. Mas se você não tem um mínimo, né, de como colocar em prática, você começa toda a cadeia, toda a igreja ao mesmo tempo numa cadeia de discipulado, você pode ter muitos problemas que poderiam ser evitados, como, por exemplo, fofoca. Às vezes, essa pessoa aqui não sabia como fazer, de repente até estava discipulando alguém, foi lá e falou um assunto íntimo de alguém para outra pessoa. E aí ela comprometeu a cadeia de discipulado dela, porque ela não vai ser mais alguém confiável. Você está entendendo? Então, quando a gente não está ainda, não tem maturidade para desenvolver isso, não adianta começar de uma vez só. Então, eu vou sugerir para você uma forma de você que quer começar o discipulado na sua igreja, tá? Uma sugestão. Isso aqui é uma sugestão com base na prática, aquilo que a gente já viveu, e nós percebemos que deu mais certo. Eu não tenho dúvida que o discipulado, o melhor discipulado, o mais eficaz é o discipulado 1 a 1. E eu, inclusive, te aconselho a almejar isso o mais cedo que você puder na sua igreja local ou na sua célula, no seu grupo pequeno. Esse é o melhor discipulado, sem dúvida nenhuma. Mas o que eu percebo? Igrejas que estão implantando discipulado, né? Inclusive a gente está recente numa nova igreja, que é a igreja onde nós saímos, e a gente está iniciando de novo essa implantação de discipulado. Eu entendo que quando você está iniciando o discipulado, é melhor você começar primeiro
não com toda a igreja, você foca primeiro nas cabeças, nos líderes, e você começa em grupos, tá? Só que não são grupos muito grandes, se você puder grupos de 3, no máximo 4. Então como que funcionaria na prática? Vamos lá. Como é que seria essa cadeia de discipulado? Vamos pegar o exemplo da nossa igreja, tá? Ou pode ser também da sua, vai ser bem parecido. Existe o pastor, e aí o que eu aconselho? Olha, eu sou pastora, eu quero iniciar o discipulado na minha igreja. O que eu aconselharia essa pastora ou esse pastor que está iniciando o discipulado, ou se você é líder de célula, traz para a sua realidade? Você vai começar com o seu Pedro, Tiago e João. Lembra que a gente fala? Nas outras lives nós mencionamos isso? Quem é isso? É a base, é a equipe cerne da sua célula. Ou a equipe cerne do seu ministério, se você é um pastor, a equipe cerne do seu grupo, se você é uma líder de grupo missionário, ou um líder de grupo missionário. Você não vai começar com todo mundo ao mesmo tempo, você vai começar com aqueles que são cabeças, que são aqueles que você enxerga, ainda que improvavelmente, mas você enxerga um potencial de uma futura liderança. Então eu vou começar aqui, se eu sou líder de célula, eu vou começar com minha equipe base. Se eu sou uma pastora, eu vou começar com aqueles que eu sinto que são as pessoas mais engajadas ali na visão, que vão me ajudar a estender essa cadeia. Ou seja, eu vou começar com meus supervisores, ou então vou começar com meus líderes de célula. Tá dando para entender de uma forma prática como é que funciona? Primeira coisa, então, se você vai implantar o discipulado, o 1 a 1 é o seu objetivo, você vai chegar lá. Mas para transicionar, eu aconselho você começar com pequenos grupos, tá? A gente também já começou com grandes grupos, não foi legal. A gente também já começou 1 a 1, mas não tínhamos uma estrutura de liderança nem de maturidade para isso, também não foi legal. E até agora nós percebemos que esse início de discipulado em pequenos grupos tem sido mais saudável, mas com a intenção de não permanecer assim, mas com a intenção de migrar tão logo seja possível para um discipulado 1 a 1. Por isso que tem que ser pequenos grupos, porque você não vai conseguir cuidar de muito mais do que 3 pessoas. Bem, tá? Você pode, dar uma enganada aqui, não, eu tô com 10 pessoas, eu tô cuidando. É difícil. Porque o próprio Jesus, apesar de ter 12 discípulos, mas ele focou em Pedro, Tiago e João. Então você vai ver que o tempo de Jesus foi muito mais investido nos 3 discípulos mais próximos, que era Pedro, Tiago e João. Não pode ser diferente conosco, porque nós temos uma limitação humana, de tempo, inclusive. Você trabalha, você estuda, você tem filho, você prega, você faz um monte de coisa. Então você precisa cuidar bem dessas pessoas mais próximas de você. Então a primeira sugestão que eu digo para você, implante o discipulado assim, em pequenos grupos, e depois já mire logo no discipulado a 1. Você vai o quê? Como é que você vai chegar no discipulado a 1, gente? Conforme essa equipe que você está trabalhando, ela for sendo gerada, ela vai aprendendo, você vai fazendo com ela vai reproduzir com outras. Ela vai sendo gerada uma maturidade, você vai tratando mais profundo, que o discipulado é esse local de tratamento mais profundo. Você vai vendo lá as mágoas, as feridas, você vai conseguindo entrar, e conhecer um pouco mais dessa pessoa, entender a necessidade dela e ministrar, ter uma direção de Deus para ministrar sobre a necessidade dessa pessoa. O que vai acontecer? Daqui a pouco tempo, poucos meses, essa pessoa vai estar fazendo isso com mais 2 ou 3. Olha que benção. E daqui a pouco tempo, essa outra pessoa está fazendo com mais 2 ou 3. E aí você começa a ver a cadeia do discipulado se expandir. Tá certo? Por quê? Porque é gradual, é um processo. Mas esse processo precisa começar com as pessoas básicas. Espero que a nossa internet não caia, que eu tô vendo que ela tá meio oscilando, mas eu espero que esteja tudo ok para você. Qual cadeia eu sigo, então? Já disse para você, siga de preferência essa estrutura da sua própria igreja. Se você é uma igreja em célula, vai ficar um pouco mais fácil de visualizar isso, porque você vai trabalhar com os supervisores, com os líderes de célula, com a equipe cerne da sua célula e assim por diante. Se a sua igreja não é em célula, você vai ter que identificar quem são as pessoas pessoas que estão mais engajadas na visão. Você vai focar em investir nelas para que elas sejam esse exército do Deus vivo que Deus vai levantar nesse local para que elas possam investir na vida de outras pessoas. Tá certo? E aí eu disse para você, começa tudo ao mesmo tempo? Não faça isso. Você precisa começar primeiro com essas pessoas e você vai passar um processo com elas, não é longo, tá? Um processo de 1, 2 meses. Eu tô só dando aqui um exemplo prático, mas cada igreja tem uma realidade, você vai sentir, se com 1 mês, 2 meses você já consegue delegar isso para algum discípulo, ou com 6 meses falando, pastor, ainda o negócio tá tão brabo aqui, a realidade que daqui só com 6 meses eu vou conseguir delegar para alguém. Tudo bem, é a realidade da sua igreja, você como líder vai ter que ter essa sensibilidade. E uma outra dúvida também, para a gente não demorar muito, uma dica prática e dúvida que as pessoas têm a respeito do discipulado é, uso material ou não uso material? Gente, eu aconselho você, sinceramente, existem diversos modelos de discipulado, tá? Existe aquele que você não usa o material. Que discipulado é esse? É o discipulado em que você vai conversar com a pessoa, E aí, tá tudo bem? O que acontece? Como foi a tua semana e tal? Você tá orando, você tá não sei o que, tal. Gente, esse discipulado, ele é bom, mas para iniciar, sinceramente, eu não acho que ele seja bom. Porque quando você está iniciando o discipulado, presta atenção, você ainda não tem intimidade com essa pessoa. Então, se você não tiver meio que uma rota de assunto
para tratar, você, discipulador, vai se sentir perdido. E essa pessoa que está sendo discipulada também. Né? Eu lembro até na reunião que nós tivemos na sexta-feira na igreja, não sei se a Michelle está por aí, ela deu exemplo. De uma certa vez que foram implantar o discipulado, e ela foi ser discipulada, e a pessoa falava assim, e aí, tá tudo bem? Ela, e aí, tá tudo bem. E aí morreu nisso, o discipulado. Né? Por quê? Porque não, eu, como discipuladora, não sei o que eu vou falar, ela, como discípula, não sabe o que vai... Ninguém, tá todo mundo perdido. O que vai acontecer nesse discipulado? Ninguém sabe. Não tem um passo a passo, não tem uma direção, não tem, sabe? Então, não tem intimidade entre as pessoas. Não é verdade? Então, para iniciar o discipulado, eu sugiro para você, comece com material. Pastora, e agora que foi? Porque não tem material. Se você quiser, nós temos o material na nossa, eu posso passar no nosso grupo de WhatsApp, ou então faz o seguinte, quem realmente está interessado, manda mensagem no direct que eu sei que essa pessoa realmente está interessada. Quem realmente estiver interessado, nós temos o material no nosso site, né? O material, não sei quanto que tá, me parece que tá 29, eu sei que é um valor assim realmente irrisório, mas é um e-book que vai te dar os teus primeiros contatos com o teu discípulo. Então ela vai estar os temas, vai ter as perguntas, vai ter os tópicos para você tratar, os temas mais básicos para quem está iniciando o discipulado. Eu acho que o nome desse e-book é temas em ordem para o seu discipulado. Esse é o nome do e-book. Então, para quem está começando, é muito bom. Você pode imprimir, como é um e-book, é o material em PDF, você vai imprimi-lo e você vai utilizando com o seu discípulo. Então lá tem um passo a passo para você iniciar. Inclusive a gente quer até fazer o nível 2, né? Lá é o nível 1 e a gente quer depois produzir o nível 12, o nível 3, que são temas que vão aprofundando um pouco mais. Então quem está precisando de um passo a passo, esse e-book serve para você, tá? É só passar mensagem direct que eu encaminho o link para que você possa adquirir o seu. Mas enfim, isso daqui, gente, é importante por quê? Porque você começar com material, você não vai ficar perdido, você vai ter o mínimo para você poder orientar o seu discípulo, para você chegar num tema, para você poder falar com ele. Agora, existem outras formas de você ter temas, tá, para abordar. Por exemplo, a nossa igreja, como é que a gente está implantando agora o discipulado? Já vou ler aqui a mensagem da Kelly, que mandou aqui pra gente. Só um minutinho, Kelly, só para eu finalizar aqui o raciocínio. Na nossa igreja, como é que a gente está implantando? A gente está fazendo os temas conforme a realidade. Então, essa semana eu percebo que a gente precisa começar a tratar nessa área. Então, eu vou lá, elaboro o tema e mando para os nossos líderes que vão discipular. A gente está começando a implantar, inclusive, essa semana, na nova igreja que nós estamos, a cadeia de discipulado, que nós entendemos que é primordial, é extremamente necessário. Deixa eu ver aqui a mensagem da Kelly. Pastora, minha igreja não é em células, tem 2 anos que eu estou lá. E assim que eu cheguei, o Ministério Infantil não se reunia para nada. Então eu fui chamada a trabalhar no Ministério Infantil. E aí Kelly, cortou aqui a tua mensagem, Kelly. Manda para mim a flor de quiabo. Manda para mim a continuação dela. Eu creio que você está querendo tirar alguma dúvida, né? Então continua mandando aqui, que assim que cortou, parou no e aí. Aí eu não sei, e aí eu não sei. Não sei a sequência do e aí. E a Valda, a irmã Valda, colocou assim o seguinte... os instrumentos iniciais são muito importantes para o começo de um discipulado. É verdade. Então, iniciar com o material vai fazer total diferença. E quando você tem um passo a passo, tipo assim, não é um material aleatório. Esse que a gente tem, por exemplo, é um material que ele trata de pontos iniciais que todo início de discipulado precisa ter. Bases da fé, bases espirituais. São coisas que você está iniciando, implantando o discipulado na nossa igreja, ele é perfeito para isso, porque ele vai ter os primeiros encontros seus. Eu não estou lembrada quantos, acho que mais ou menos vai envolver, acho que em torno, creio, de uns 20 temas de discipulado para você tratar, mas eu não lembro, querido. Só realmente entrando no nosso material para eu confirmar. Mas é mais ou menos isso, eu creio, de 20 a 30 temas para você tratar aí pelo menos uns 6 meses de discipulado, tá? Já que você vai se reunir semanalmente, uma vez por semana. Tá, agora sim, deixa eu terminar aqui de ler a mensagem da Kelly. E as irmãs, vou continuando, tá, irmãos? A dúvida dela pode ser a sua também, vamos já ouvir e ver o que a gente pode ajudar. E as irmãs não eram acostumadas a se reunir. Então falei com elas que precisávamos nos reunir pelo menos uma vez por mês. No início foi difícil, mas hoje elas já estão acostumadas e já perguntam sobre a reunião. Legal, ótimo. O discipulado é importante como igreja. Como a igreja não é em células, eles não trabalham com isso, mas a necessidade de se reunir é muito. Olha, Kelly, vamos lá. A reunião que você faz com o seu grupo já é um início. Tá? Então, quando você está reunindo ali com o seu grupo todo, Ministério Infantil, que eu entendi que você é líder do Ministério Infantil, né? Pelo que eu entendi. Me corrija se eu estiver errado. Essa reunião que você tem com ela, isso daí é maravilhoso, porque quem se reúne, se une. Se você não se reúne, como que você vai traçar metas? Como é que você vai planejar? Como é que você vai pontuar com as pessoas o que tá bom, o que não tá bom? Você percebe que às vezes tem líderes que estão sobrecarregados, por quê? Porque eles estão igual uma panela de pressão. Eles estão chateados porque algo deu errado, mas eles não falam para as pessoas.
para as pessoas que devem falar, no caso a sua equipe. Gente, olha, isso aqui não foi legal. Aí eles ficam ali segurando aquilo. Aí quando vê, explode. Aí destrói tudo, né? Fala o que não deve, na hora que não deve. Então, de fato, reunir é importante, porque é o momento que você vai pontuar, que você vai fazer as suas considerações, você vai ouvir a sua equipe, você vai entender as dúvidas, as dificuldades que eles também têm. Isso daqui, Kelly, é um primeiro passo, sem dúvida nenhuma. Isso aqui ainda não é um discipulado propriamente dito, mas eu não posso dizer para você que isso não é bom. Isso é muito bom. Isso é o primeiro passo. Agora, como que você iria para o segundo passo, Kelly? É quando você reúne com as pessoas, não necessariamente a questão ministerial, mas você escolhe algumas cabeças do ministério que você está inserida, não, uma igreja de célula, entendi. Mas você está dentro de um grupo, né? O ministério infantil é o seu grupo pequeno, é como se fosse. Então você está dentro desse ministério, o que você vai fazer, Kelly? Você vai pegar quem é o seu Pedro, Tiago e João dentro desse ministério? Pastora, tem umas pessoas lá. Elas são meio improváveis, não tem problema, tá? São improváveis mesmo. Você vai escolher quem são essas pessoas. O Pedro, o Tiago e o João, foca em 3 pessoas. Pastor, eu não tenho 3, foca em 2, então. Pelo menos 2. E o que é que você vai fazer com elas? Fora essa reunião que você tem geral com toda a equipe, você vai ter um momento mais íntimo com elas. Por que eu digo que essa reunião geral não é o discipulado, propriamente dito? Porque é difícil você conseguir ter esse momento íntimo com um grupo muito grande. A não ser, claro, que esse grupo já seja 2, 3 pessoas, aí tudo bem. Mas que eu acredito que não seja. Sendo um grupo muito grande, você vai precisar centralizar aqui com algumas pessoas. Você vai falar assim, olha Maria, olha Joana, você pode marcar na sua casa, você pode marcar na igreja, você pode marcar na casa delas, não sei. Eu quero reunir com vocês, pra quê? Pra gente orar juntas, um momento nosso, pra gente abrir o nosso coração, um momento que vocês vão poder ter uma privacidade para conversar, para colocar para fora as suas dúvidas, os seus traumas, as suas mágoas. E aí, Kelly, você já vai com o seu materialzinho, você já tem esse material, de repente, para você poder utilizar com elas. Pastora, não tem material, não tem como adquirir esse material. Você pode organizar o seu próprio material, vai dar um trabalho a mais, mas você pode fazer isso, você vai pegar, eu percebo que a Joana e a Maria, por exemplo, elas têm dificuldade de convidar, então você vai abordar esse tema com elas, pega lá um texto bíblico, pega lá uns pontos, organiza com antecedência, para você que é uma discipuladora, não ficar perdida na hora do discipulado, porque às vezes a gente fica perdido. E agora também não se prenda muito nesse tema, porque você vai utilizá-lo como um pontapé inicial, mas depois deixa fluir, porque vai fluir. As pessoas vão falar, você vai falar daqui, você não vai se prender tanto nisso, você vai ter isso como um norte, mas deixa fluir aquilo que necessita fluir dentro do discipulado, porque sem dúvida nenhuma vai ser mais curativo para elas, vai ser melhor. Deu para entender, Kelly? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Legal. Olha só, a Valda colocou aqui, a equipe sempre tem que estar de mãos dadas. Então, olha, Kelly, creio que deu, né, Kelly, para pegar essa orientação aí. Que bom por isso, colocar em prática, vou ficar feliz de saber que você já está... Eu já estou feliz de saber, Kelly, que você já está reunindo com a sua equipe, porque eu sei que a prática, ela vai fazer a diferença. É quando você recebe algo, você pegou uma orientação e você fala assim, eu vou praticar, eu vou reunir, eu preciso reunir com a minha equipe. Sem dúvida nenhuma, a sua equipe vai, cada vez mais, ela vai progredir, ela vai amadurecer. Então eu fico muito feliz por isso, Kelly, você está no caminho certo. Agora, vai para o nível mais profundo, né, discipulado com a sua equipe. Para quê? Para você gerar suas futuras líderes. Você não quer ser sempre só você líder de ministério infantil. Seu ministério pode expandir, pode crescer, ele vai expandir, vai crescer. Mas para isso você precisa multiplicar líderes. Isso acontece dentro desse ambiente íntimo do discipulado. Gente, deu para entender? A gente trouxe aqui alguns pontos mais básicos. Como eu disse para você, dentro da plataforma do Reina Academy nós temos um módulo inteiro de discipulado. Então, eu quero deixar essa semente no seu coração, mas antes de tudo eu quero deixar a semente para você. Venha para a nossa mega aula do dia 6 de maio, segunda-feira agora, falta 4 dias só para a nossa mega aula. Se você não está inscrito, clica no link da nossa bio para você poder se inscrever e participar. Participe conosco, porque lá a gente vai ter muita coisa boa. Lá vai ser, né, a cereja do bolo, vai ter muita coisa para agregar no seu ministério, na sua vida ministerial, para que você possa ser um líder ainda mais frutífero, tá certo, gente? Muito obrigada por ter ficado até aqui, parte 2 da nossa live, né, que caiu a primeira, estamos finalizando aqui a segunda parte. Quero agradecer algumas pessoas que estão aqui conosco ao vivo, deixa eu ver se eu consigo ver por aqui, vamos lá. Eu quero agradecer a Valda, o Pedroso, Pedroso Leonora, acho que é Leonora, né? Leonora Pedroso, pastora Adonice Lloyds, eu acho que é isso, a Tiane que está por aqui com a gente, a Flor de Quiabo, que é a Kelly, Zara Rosana, Elaine Macambira, Neila Verf e outras pessoas que estão por aqui, que às vezes não aparece o nome, mas que entram e saem, que participaram com a gente. Gente, se você chegou no finalzinho dessa live, cujo tema era Aplique o Discipulado com a sua equipe, vai ficar salva no feed em 2 vídeos, porque caiu a primeira live, a gente salvou, ficou parte 1 e agora eu vou salvar a parte 2, tá? Muito obrigada por ter ficado até aqui. Amanhã temos mais um encontro poderoso, vamos dar prosseguimento nessa série
Líderes Sem Esgotamento. Amanhã vai ser o 9º episódio, tá? A gente já tá caminhando pro fim dessa série e eu sei que vai ser bem. Na verdade, eu quero ver se amanhã a gente encerra, né? Porque segunda a nossa mega aula, eu quero fechar esse ciclo pra gente iniciar um novo ciclo, tá certo? Gente, então, Deus abençoe a sua vida. Muito obrigada. Espero que tudo que a gente falou aqui tenha servido pro seu ministério, que você possa colocar em prática, porque isso vai fazer total diferença. Deus abençoe. Fiquem com Deus, tá? Deixa eu encerrar aqui a nossa live.